Olá, vamos iniciar nossa aula de ciências. Eu sou a professora Maria de Fátima, nós estamos na semana 5 e nós vamos falar sobre decomposição. Decomposição. O processo de decomposição necessita de 3 fatores básicos. Umidade. A umidade garante a proliferação dos micro-organismos, ou seja, faz com que esses micro-organismos consigam se multiplicar, consigam aumentar. Micro-organismos, vamos lembrar que são os fungos, as bactérias. Além da umidade, é preciso que haja calor, pois o calor acelera esse processo, aumentando consideravelmente o número de micro-organismos em pouco tempo. Então, o calor faz com que esse número de micro-organismos seja aumentado numa quantidade bem pequena de tempo. Então, umidade e calor são importantes. O terceiro fator básico é o oxigênio, que é necessário para a realização da respiração celular. Então, esses são os 3 fatores básicos do processo de decomposição: a umidade, o calor e o oxigênio, que fazem com que os micro-organismos, os fungos e as bactérias, eles sejam multiplicados, eles aumentem numa proporção muito grande comparado ao tempo, um tempo muito curto. Agora, lá na página 16, nós vamos começar preenchendo o cabeçalho com o nome da escola, o seu nome e a turma. Aqui vem um pequeno texto falando sobre o processo de decomposição, para vocês fazerem uma pesquisa se precisar na hora da resposta. E nós vamos começar agora na atividade. Número 1. As frutas, os vegetais, são partes primordiais do meio ambiente. Observando as frutas acima, podemos afirmar que elas estão no processo de decomposição, além da ação dos fungos e bactérias. O que mais contribui para a decomposição dos seres? Então, aqui tem essa figura das frutas que já estão em decomposição. Então, o que contribui para essa decomposição? O que contribui para que esses micro-organismos eles se multipliquem? Então, lá no textinho a gente falou, umidade, calor e oxigênio são os 3 fatores básicos para que haja uma decomposição. Essa página eu vou colocar no grupo do WhatsApp para que vocês possam ver de forma colorida e possam enxergar melhor, ok? No número 2, nós vamos observar essa imagem aqui. Os micro-organismos são seres vivos compostos por uma única célula que não podem ser vistos a olho nu, ou seja, a gente não vai conseguir olhar assim, conseguir olhar na superfície e enxergar. Vai ter que usar um aparelho. Para enxergá-los, devemos usar um aparelho chamado, que é esse aparelho aqui, ó, que esse menino está usando. Como é o nome desse aparelho? É ampulheta, estetoscópio, microscópio ou telescópio. Então, é o nome desse aparelho aqui que ele consegue ver esses micro-organismos. Acabou de responder, nós vamos para a página 17. Página 17 tem um texto aqui falando sobre fungos e bactérias. Os organismos chamados decompositores são as bactérias e os fungos, que são seres vivos capazes de realizar o processo de decomposição como forma de adquirir energia. Eles têm um importante papel na reciclagem de nutrientes orgânicos fundamentais no equilíbrio da natureza. Então, aqui tem bactérias. As bactérias são organismos microscópicos, ou seja, a gente só consegue ver com a ajuda do microscópio, que é um aparelho, que apresentam apenas uma célula e não possuem núcleo delimitado por membrana. São seres procarióticos, são organismos encontrados nos mais variados ambientes. Então, aqui está a bactéria. Nós não conseguimos ver a olho nu, precisamos do microscópio e só tem uma célula aqui. Agora, os fungos. Os fungos são organismos eucarióticos que não produzem o seu próprio alimento. Ao contrário do que muitos pensam, os fungos não são plantas e nem são classificados no mesmo reino que elas. Então, aqui nós falamos das bactérias, agora tem os fungos. Isso aqui é só um textinho para a gente ter essa informação melhor, tá bom?
Número 3. Em uma cadeia alimentar, os decompositores garantem a retirada de nutrientes. Assinale os organismos que atuam na decomposição em um ecossistema. Lembra dos micro-organismos que a gente conversou? Como é que é o nome deles? Bactérias e protozoários, fungos e protozoários, bactérias e fungos e plantas ou bactérias e algas. Então, tem no textinho aqui acima e também tem lá na página anterior. Quais são o nome desses micro-organismos? Esses organismos que são bem pequenos, que a gente não consegue enxergar sem o apoio de um aparelho chamado microscópio. Finalizando, nós vamos para a página 18. 18. Primeiro vocês vão colocar o nome de vocês. Aqui vocês perceberam que em cima está errado, tá bom? Não é 19, é a página 18. Bom, aqui vocês vão colocar o nome, não precisa ser o nome completo. E vão responder só essa atividade aqui, ó. Número 1, complete os espaços abaixo. Então, nós temos aqui um quadro com algumas palavras, ó. Vivos, energia, cadeia, decompositores, alimentar e faltar. Então, vocês vão ler esse textinho e vão ver qual dessas palavras que se encaixam aqui nessas linhas que estão em branco. Para nós sobrevivermos, crescermos e termos o quê? Vivos, energia ou cadeia, decompositores. Uma dessas palavras que vai se encaixar aqui. Para nós sobrevivermos, crescermos e termos, aí completa a palavra, para viver precisamos nos, aí completa com outra palavra. Uma dica legal, cada vez que vocês usarem uma palavra, vocês riscam para poder não se perder, tá bom? Quando finalizar, pode fechar o módulo. Até a próxima aula.